O meu nome é Andira Angeli. A minha orientação sexual é pansexual, a minha identidade de gênero é travesti e os meus pronomes são ela, dela. Depois de muitos anos sem morar com a minha mãe, eu acabei tendo que voltar pra lá no rolê da pandemia e se tornou insustentável, assim, psicologicamente, muitas violências mesmo. E aí foi o momento em que eu conheci a casa mesmo diretamente como acolhida, né? Foi quando eu fui acolhida. A minha relação com a casa começa em um momento da minha vida que eu me encontrei em vulnerabilidade social, né? Fiquei sem casa e tal, sem trabalho, então a casa me deu esse acolhimento. A casa ela é importante para a comunidade LGBT por muitos sentidos, assim, principalmente aqui na região, porque ela foi a primeira casa de acolhimento do norte, né? Acolhimento LGBT. E isso por si só já demonstra a importância que tem de ter um lugar como esse, né? É onde a nossa comunidade encontra um refúgio nas horas necessárias, principalmente nas horas que as pessoas se encontram em vulnerabilidade social, ou seja, são expulsas de casa, quando acontece qualquer coisa dentro da família, é nessa casa onde elas vão encontrar um local de segurança. Além de moradia e alimentação, que é o básico, a gente promove justamente cursos de capacitação e formação. A gente tem orientação social, nós temos escutas psicológicas, assessoria jurídica também, quando necessário, doação de cestas básicas, também oportunidades de emprego que às vezes procuram a gente, né, para abrir seleções para a nossa comunidade. Então a gente faz esse trabalho, esse intermédio. Nossa, é muito forte o impacto que a casa tem na vida dos acolhidos, assim, por gerar oportunidades de muitas coisas que normalmente são de difícil acesso pra gente, né? Normalmente a gente é muito distanciada de pensar em fazer tratamento psicológico, de fazer acompanhamento social, então essas são coisas que mudam muitas coisas, assim. A casa melhorou a minha vida no sentido de me fazer crescer profissionalmente e me tornar uma mulher trans, a mulher trans que eu sou hoje. E tem uma coisa que é muito forte quando a gente chega aqui, que é você estar cercada da sua comunidade. Quando eu estava acolhida, tinha várias travas na casa, né? Tinha várias travestis e aí a gente fazia a nossa célula lá atrás, entendeu? A gente colocava as cadeiras em círculo e conversava, jogava conversa fora, as gatas fumavam cigarro. E aí era aquele rolê de tipo, muitas vezes a gente tava falando coisas assim da vida e no silêncio a gente tava se identificando, sabe? Isso muda muita coisa na gente, isso fortalece muita coisa na gente, assim, que são imprescindíveis, são coisas que a gente não encontra em muitos lugares, né? Um abrigo é um trabalho de alta complexidade, então a gente precisa de estar disponível, precisa ter alguém disponível 24 horas por dia, porque isso daqui não para, as pessoas moram aqui, as pessoas comem aqui, é dinheiro, né? Para ter gente aqui disponível eu preciso pagar um salário, porque a pessoa não vai conseguir trabalhar em outro lugar. A ajuda do governo faria diferença sim, porque já seria uma verba que seria certa para a casa, então seria assim, um grande parceiro da casa se o governo abraçasse essa causa primeiramente. No momento que a casa começou, lá nas primeiras gestões, as pessoas foram atrás de políticas públicas, sabe? Elas foram atrás de emendas parlamentares e tudo mais. E quando chegaram nesses espaços na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, essas coisas, a resposta que a casa teve foi que não existem pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade social em Manaus. Essa foi a resposta e foi por isso que a casa não conseguiu ter verba naquele começo e é por isso que até hoje ainda não tem. Mas por quê? Porque não existem esses números, sabe? A casa, além de ela oferecer todos os serviços, ela é um registro de todo esse número. Desde que a casa começou, mais de 300 pessoas já passaram. Isso já é um número que comprova, sim, de que existem pessoas em vulnerabilidade, sabe? Esse ano foi um ano bem difícil pra gente em questão de recurso financeiro. A gente tinha 15 pessoas na equipe, entre voluntários e colaboradores. Colaboradores esses que não iriam mais receber um salário, porque a gente não tinha como pagar. Então eu fiquei muito preocupada, tipo, como é que a gente vai conseguir continuar sem ter pessoas, né? Sem ter recurso humano.
Aí foi quando eu sentei, conversei com todo mundo e todo mundo disse que iria continuar, recebendo ou não, e quem era voluntário ia continuar sendo voluntário. Eu acho que para mim isso foi o maior reconhecimento, porque uma coisa é eu acreditar, outra coisa é você ter uma equipe toda que acredite no que é esse trabalho. Eu sonho que a casa um dia comece a viver, porque a casa ela resiste. Eu sonho que a estadia na Casa Amiga para os acolhidos seja uma coisa que eles vão lembrar assim para sempre, sabe? Lembra daquele evento que teve na casa que eu estava lá enquanto eu estava acolhido, ou então lembra daquela capacitação que eu fiz, que eu consegui aquele emprego e aquele sustento. Eu sonho que a casa seja produza narrativas nesse sentido, sabe? Narrativas que tirem a gente do nosso lugar de sofrimento, de vulnerabilidade, de escassez, de todos esses lugares para os quais os nossos corpos são empurrados, sabe? Que seja um lugar onde a gente encontra excelência, assim, excelência mesmo, enquanto comunidade e enquanto pessoas que desenvolvem esse projeto. Poder vê-la crescer, poder me ver trabalhando aqui dentro, sendo mais uma voluntária, né, quando eu me formar, e ver mais gente sendo acolhida assim, de uma forma que não seja preocupante para casa, mas que seja uma coisa normal, né, de poder ter esse acolhimento sem ter aquela preocupação se amanhã as pessoas vão ter o que comer ou não aqui dentro. Então o meu sonho é que a gente chegue num ponto onde a gente consiga viver, entendeu? Onde a casa consiga viver, onde ela consiga pagar as pessoas para trabalharem aqui, onde ela consiga alimentar muito bem todo mundo que mora aqui, todo mundo que busca o nosso serviço, nossos beneficiários, que a gente consiga muito mais do que a gente faz com pouco recurso. Então é esse meu sonho, assim, que a gente seja muito maior do que a gente é.